Paz do Senhor, meus irmãos. Teste de áudio. Desculpa, irmãos, eu sou muito pontual, mas ocorreu aqui um problema aqui na chave desse software aqui de transmissão, que eu faço transmissão simultânea do slide com o vídeo. Eu só consegui resolver isso agora. Foi dar problema justamente agora na hora da transmissão. Nos testes que eu faço antes não deu, mas glória a Deus. Só deixa eu fazer um teste aqui no áudio para ver se está tudo ok. Amém. Então tá normal, né, irmãos? Pai Joyce, Pai Scala. Bem, vamos iniciar. Pai, em nome de Jesus, te agradeço por mais um dia de vida. Te agradeço, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui aprendendo um pouquinho mais sobre Ti. Te agradeço, Pai, por todos os irmãos que se dispuseram a tirar do seu tempo com a sua família, para estar aprendendo um pouco mais, Pai, sobre a história bíblica. Estaremos hoje, Pai, estudando sobre o passado dos nossos heróis da fé, o passado de Israel, mas que nos trará grandes aprendizados espirituais. Abençoa a todos. Em nome de Jesus te peço isso e te agradeço. Amém, Senhor. Paz do Senhor, irmão Nilton, que também entrou. Paz, irmã Célia. Irmão Nilton tá feliz, eu não achei meu copo do Corinthians hoje, vou ter que usar o do Shrek mesmo. Bem, a nossa lição de hoje é a unidade 2 do livro aqui da Geografia Bíblica. E nós vamos estar estudando os grandes impérios que existiram na época que a nação de Israel estava se formando, inclusive depois que ela estava formada. O estudo dessas nações ele é importantíssimo porque ele afetou diretamente toda a existência da nação de Israel. Todos os grandes profetas que nós lemos na nossa história bíblica, eles tiveram contato com essas nações. E se eles não tiveram contato enquanto vivos, eles profetizaram a respeito. Então, por mais superficial que possa parecer estudarmos algo relacionado à geografia, não tenham dúvida que o mínimo detalhe que nós conseguimos tirar dessas lições pode nos ajudar em interpretação da Bíblia em diversas passagens. Todo conhecimento ele é aplicado na tua vida. Então não menospreze uma matéria ou outra e tenha todas elas como importantes para o nosso aprendizado, tá? Bem, vamos lá. Bem, de acordo com... De acordo com a história, nós vemos que grandes nações elas foram surgindo já no início de toda a humanidade. Todos nós sabemos, nós vimos isso no primeiro mês de curso, na história do Pentateuco, de onde surgiu a humanidade.
no estudo passado nós vimos através dos livros históricos também como se desenvolveu a nação de Israel após a morte de Moisés, após o período dos juízes, após o período dos reis. Então aqui agora nós vamos estar falando de nações que conviveram diretamente com a nação de Israel. Só relembrando algo que nós já falamos em algumas oportunidades, como é que se formavam as nações, os povoados. Primeiramente, começavam-se como um ajuntamento de pessoas. Esse ajuntamento era realizado em algum lugar da onde eles poderiam estar tirando a subsistência para a vida desse ajuntamento de pessoas. Esse ajuntamento de pessoas buscava o quê? Buscava algum local onde houvesse agricultura, onde houvesse água potável, para quê? Para que eles pudessem empregar técnicas de agricultura, fazer as colheitas e dessa maneira ir crescendo como comunidade. Então, nós vemos que todos os impérios eles surgiram como? Do domínio das técnicas de agricultura. Das técnicas de agricultura eles começaram a crescer os povoados viraram concentrações grandes de vilas, esses vilarejos se tornaram depois principados. E através do crescimento econômico, os governantes começavam a pensar no quê? Eu tenho que manter, no mínimo eu tenho que manter o meu reinado. Para mim manter o meu reinado, eu tenho que fazer com que eu tenha um exército capaz de nos defender. Então, em todos os reinados, todos os povoados, eles tinham que ter uma cultura militar também, uma técnica militar. Então, para isso, eles começaram a desenvolver a parte metalurgia para poder fazer com que os metais pegassem forma de armas, começaram a se aperfeiçoar na parte de lapidação de pedra. Então tudo isso para quê? Porque eles conseguissem ter armas para ter um exército no mínimo que conseguisse manter seguro o seu império. Como infelizmente, é algo normal, as pessoas elas não têm simplesmente o desejo de ficar prostrado bem em seu próprio local de vida. Então, nós vemos que os povos conseguindo se manter estáveis, o que eles pensavam? Não, agora que nós estamos estáveis, nós temos que expandir. Vamos expandir os nossos reinados. Então, começavam reinados a guerrear com reinados. Os reinados que eles tinham maior poder bélico, maior poder estratégico, eles subjugavam aqueles que eram menor. Então assim eles iam anexando províncias, anexando países, anexando povoados ao seu reinado, cresciam em poder militar, cresciam em poder bélico, cresciam em poder político e principalmente cresciam em poder econômico. Nós vamos estudar agora inicialmente um pouco do Egito. O Egito ele está intimamente ligado ao início da caminhada e da formação do povo de Israel. Nós estudamos no Pentateuco a história do Egito. Nós vimos que ele era uma porção poderosa de terra, era uma porção em que existiam algo que existia ali que não existia em outros locais, que era o quê? Era o Rio Nilo. E o Rio Nilo ele fazia parte aí daquele famoso local chamado Fértil Crescente, aonde das margens do Rio Nilo, que nós estamos vendo aqui em azul, como os irmãos podem ver aqui no mapa, nós vemos que ele trazia, devido à sua particularidade de ser um rio de extensão gigantesca, ele trazia dentro
através dos afluentes de outros rios, trazia muitos minerais, trazia muitos vegetais, trazia uma população fértil de peixes. Então, todos os nutrientes que existiam no Nilo acabavam irrigando de maneira muito rica todas as províncias que ficavam ao redor dele. Então, nós vemos que o Egito ele era uma porção de terra muito rica em agricultura, muito rica em pecuária, muito rica em nutrientes, em riquezas, em minerais, tudo isso. No lado nós vemos aqui, ó, onde existe o Sudão, onde existe a Líbia, ali na parte oriental, onde tem Israel e os países árabes, são regiões mais secas. Aqui para baixo do Sudão já começa uma parte grande do deserto do Saara. Aqui no Egito ainda também tem a parte do deserto do Saara. Então todos os países, todos os reinados que existiam na época, eles tinham como meta o quê? Invadir o Egito para conseguir subsistir de maneira muito rica e crescer de maneira mais poderosa em relação aos outros povos. Então, o Egito, mesmo ele sendo grande como ele é, antes mesmo dele se tornar uma nação, ele era um amontoado de pessoas. E esse amontoado de pessoas, com o passar do tempo, passou a se chamar de amontoados de aldeias, aldeias independentes entre si, que depois se juntaram como um grupo político chamado nomos. Esses nomos, eles se separaram em duas regiões, o Alto Egito e o Baixo Egito. E somente em 3200 a.C. é que o faraó chamado Menes ele unificou esses dois povos, né, esses dois lados diferentes do Egito, tornando ele a potência que ele começou a se tornar. Então nós estudamos também no Pentateuco que haviam dinastias de faraós. Então tinha o faraó ele era tido como um deus pelo seu povo, ele se achava um deus. E a dinastia dele, se não houvesse traição, se não houvesse doença, se ele não tivesse nenhum problema, ele passava a dinastia sempre com o herdeiro dele, com o primogênito dele. Então foram sendo criadas e mantidas diversas dinastias que foram trazendo um poder muito grande para o Egito. A civilização do Egito, como nós estudamos também no Pentateuco, era uma civilização politeísta. O que significa ser uma civilização politeísta? É uma civilização que ela acreditava em vários deuses. Não era que nem nós que cremos um só Deus, não é que nem o povo árabe que crê um só Deus, não é igual o povo judeu que crê um só Deus. Eles tinham diversos deuses, como nós vimos na lição do Pentateuco também, no estudo do livro de Êxodo, onde ali as 10 pragas que Deus jogou sobre o Egito, ela tinha uma intenção também de humilhar o faraó e humilhar os deuses a quem o povo do Egito, a quem o faraó do Egito também prestavam homenagens. Então existia a deusa do amor, a deusa da fertilidade, a deusa do rio, o deus sol, o deus dos rebanhos. Então nós vemos que eles eram povos muito idólatras em relação ao que eles cultuavam. E existiam algumas divindades que eram seres híbridos, isto é, eram seres que eram metade homem e metade animal. Dentre esses seres, nós temos achei aqui, desculpa, irmãos. Dentre esses seres, nós tínhamos o deus chamado Horus e algo interessante que era o tribunal de Osíris. Então, o que acontecia? Por ser um povo muito idólatra, eles tinham uma mitologia muito fértil. E nós vamos ver aqui no nosso livro que existia algo chamado Tribunal de Osíris. O que era o Tribunal de Osíris? É algo muito interessante. Na mitologia egípcia,
O tribunal de Osíris, o que ele era? Ele era um tribunal de julgamento do deus Osíris, cuja a descrição da cerimônia desse tribunal estava escrita onde? No livro dos mortos. Então, nesse tribunal existiam duas extremidades de uma sala chamada Sala das Duas Verdades, onde se encontrava o deus Osíris sentado no trono, acompanhado por outros deuses e mais 42 juízes. Algo interessante, no centro da sala se colocava uma balança em que se pesava o coração do morto. Então o deus Chacal, chamado Anubis, Anupo em egípcio, ele era o responsável por operar essa balança. Então, nessa mitologia fala o quê? Que as pessoas que iam ser julgadas nesse tribunal, eles tinham que fazer uma confissão negativa, isto é, eles tinham que fazer uma declaração de inocência em relação àquilo que era julgado. Então a pessoa ficava, olha só como é que era a mitologia. Na verdade, nesse tribunal ninguém saía vivo, mas eles tinham toda uma espécie de mitologia, eles tinham toda uma mitologia para fazer esse tribunal. Então as pessoas quando iam participar do tribunal de Osíris, na verdade eles iam ser sacrificados, porque o coração deles era arrancado devido a essa mitologia que nós estamos vendo aqui. Então, o que acontece? A pessoa sem o coração, ela tinha que perguntar para o coração dela se realmente ela era inocente ou não. Se o coração dela falasse para ela e para os juízes e para os deuses que ali estavam que ela era inocente, que seu coração era novamente implantado nela e ela era considerada inocente. Se não, ela era morta e continuava morta. Olha que interessante. Então, isso é importante nós estamos estudando e pincelando aqui de maneira bem subjetiva, porque em toda a história do povo de Israel, nós vemos que diversos povos que eram inimigos do povo de Israel eram povos idólatras, eles tinham vários deuses. E esses vários deuses que eles seguiam, eles tinham sistemas sacrificiais também. E baseado o quê? Nas suas próprias mitologias. O deus Horus, ele era um deus com um corpo de homem e uma cabeça de falcão. E essa cabeça de falcão representava o quê? O sol e a lua. Esse deus, ele tinha uma concepção inicialmente menor em relação aos seus pais, que era Osíris. Osíris era seu pai. E com um golpe, podemos dizer assim, de estado, ele matou seu pai e pegou para ele os seus poderes e se tornou o deus Mor daquela região. É por isso que muitos chamam aquele símbolo que nós vemos, maçonaria, algumas seitas aí que existem, o olho de Horus. O que diz esse olho de Horus? É um olho que ele tem e que ele perdeu lutando com outro deus. Ele lutou com um deus chamado Sete, e nessa batalha ele venceu, mas ele perdeu esse Horus, esse olho. E esse olho se tornou um amuleto que ele era usado como uma espécie de poder, tanto pelos falsos magos, como pelas pessoas que seguiam a religião deles. Nós temos também aqui o Livro dos Mortos. O Livro dos Mortos era um livro mágico que o povo egípcio seguia também, os sacerdotes religiosos seguiam. E o intuito desse livro era ajudar as pessoas que estavam mortas na viagem que elas fariam ao seu destino final. Então, a ideia central do Livro dos Mortos era o quê? Era que a pessoa ela tinha que ter um caminho certo a seguir, e ela tinha que ter um caminho certo o quê? De verdade e de justiça. Se ela fosse condenada no tribunal que nós vimos, tribunal de Osíris, ela ficava morta por lá mesmo. Se ela fosse inocentada segundo a mitologia, ela seguia através
do que estava orientado no livro dos mortos até o seu destino final. Então nós vemos que todos os povos antigos, eles veneravam deuses e criavam mitologias próprias para si mesmos. E essas mitologias estavam diretamente ligadas a sacrifícios humanos, infelizmente. Bem, se a gente for passando pela história do Egito, nós vamos ver que diversos povos bíblicos tiveram contato com eles. Nós tivemos principalmente a história de José e de Moisés ligado ao povo do Egito. A de José, como nós sabemos, nós também estudamos no Pentateuco, foi uma história baseada em superação, em um homem que, sendo fiel a Deus, passando por todo tipo de prova, e ele foi muito provado, ele conseguiu passar por essas portas, essas provas, sendo fiel a Deus, não renunciando àquilo que Deus queria para ele, acreditando que ele tinha algo a ganhar sendo fiel a Deus. E esse algo a ganhar sendo fiel a Deus era o quê? Era a fidelidade em forma de ação. A fidelidade de José, se nós pararmos para estudar todos os nomes bíblicos do Antigo Testamento, nós vemos que vão ser poucos nomes que a gente consegue pincelar em que não houveram erros drásticos na vida deles. Mas, se a gente olhar a história de José, a gente não vai achar nenhum erro ali. A gente não vai achar nada que desabone a sua conduta. E isso é importante porque foi através da obediência dele a Deus e foi através dele saber usar os dons que Deus deu para ele, que ele fez com que o Egito passasse por todo aquele período de prova que passou naquela seca gigantesca, que 75 pessoas pudessem, onde era a aldeia do seu pai, ser transformada em milhões e milhões de pessoas. Como nós vimos também, várias dinastias, após a morte de José, foram passando pelo governo do Egito. Dentre essas dinastias havia os Ixos, que os Ixos eram era um povo que ele era benéfico com o povo judeu, com o povo hebreu, quer dizer, judeu se tornaria depois, com o povo hebreu, mas quando os Ixos eles caíram do poder, eles passaram o novo governante do Egito, ele começou o quê? Ele começou a perseguir todos aqueles que eram aliados dos Ixos. E qual era o motivo disso? Se os Ixos já haviam conquistado o poder no Egito em determinada parte da história deles, havia uma grande possibilidade de em algum futuro remoto, ou perto, ou mesmo longe, deles conseguirem se rebelar e voltarem ao poder. A Bíblia fala que o povo hebreu era um povo que ele tinha crescido de maneira absurda dentro do Egito. Então o que os governantes pensaram? Se esse povo aqui quiser se rebelar e se aliar aos nossos inimigos, nós vamos perder aqui o controle da nossa nação e nós vamos ser subjugados. Então a partir daquele momento eles começaram a martirizar o povo hebreu. Deus, vendo essa injustiça, levantou Moisés para que Moisés fosse o intercessor junto ao povo, junto a Faraó, e nós vemos a libertação e toda aquela passagem maravilhosa que nós vemos no livro de Êxodo em diante. E como nós vimos também, de maneira bem pincelada no Pentateuco, o povo egípcio era um povo muito sábio. Então, entre alguns avanços tecnológicos que eles tinham naquela época, olha só, em 3, 4 mil anos, 2, 3, 4 mil anos antes de Cristo, invenção das folhas de papel, calendário solar com 365 dias,
técnicas de irrigação e construção de barcos, mumificação de corpos humanos, avanço na medicina, desenvolvimento de sistema decimal, fundamentos de geometria e cálculo. Se você hoje em dia você faz faculdade e você odeia cálculo e geometria, a culpa é dos egípcios. Então eles eram um povo muito sábio, era um povo curioso e muito sábio, e que através dessa sabedoria eles cresceram como nação e cresceram como um povo desbravador e conquistador também. Nós tivemos também o Império Assírio. O Império Assírio foi um império que ele subjugou de maneira muito contundente o povo de Israel. E nós podemos ver que na Bíblia fala que esse povo ele estava inteiramente ligado a ser uma contraparte tanto bélica como política e espiritual do povo de Israel. Quando a gente dá uma olhada, quando nós analisamos a história de Jonas, por que Jonas ele se contrapôs à vontade de Deus? Porque Deus falou para Jonas: Jonas, vá à nação de Nínive, vá à cidade de Nínive, e pregue o arrependimento. Se eles não se arrependerem dos maus caminhos que eles estão trilhando, eu vou entrar com uma destruição sobre eles. Nínive era a capital da Síria. E sendo a capital da Síria um povo que era totalmente inimigo de Deus, inimigo das políticas de Deus, inimigo dos ensinos de Deus, Jonas pegou e se rebelou. Falou: não, isso não é possível, eu não posso tentar salvar um povo que faz tudo de mal para o meu povo, um povo que aprisionou os descendentes do meu pai, aprisionou a descendência do meu pai, é um povo que sempre nos ataca, um povo que sempre quer nos conquistar. Mas a bondade de Deus é algo que supera a capacidade mental humana. Nós muitas vezes não entendemos o agir de Deus, mas Ele sabe tudo aquilo que Ele está fazendo. Se a gente for olhar na página 69 do nosso livro, a parte 1.2.4 fala assim, ó: Império Universal da Síria. Olha como esse povo, como eles eram um povo, além de idólatra, um povo cruel. Olha só, o período do Império Universal da Síria foi marcado por sua ascensão ao posto de uma superpotência mundial, pois se fortaleceu com dinheiro e homens de guerra que tratavam com crueldade os povos vencidos. Eles eram um povo cruel, esfolavam vivos seus prisioneiros, cortavam-lhe as mãos, os pés, o nariz e as orelhas, vazavam-lhe os olhos, arrancavam-lhe a língua. Fúnebres artistas faziam montes de crânios humanos, isto é, haviam estátuas, tronos, monumentos realizados com crânios humanos. Então nós vemos que existia um motivo real para Jonas, como homem carnal, como digo homem carnal, como ser humano, ele ter raiva desse povo. Só que nós temos que ter na nossa mente que o nosso pensamento é infinitamente, não dá para numerar, menor do que o pensamento de Deus. Enquanto nós pensamos no aqui e agora, Deus já conhece tanto o nosso nascer como o nosso morrer. Isto é, a nossa história toda está escrita já nos olhos de Deus. Então, muitas vezes, Deus nos pede para fazermos algumas coisas em que, na nossa natureza humana, nós podemos questionar. Mas a sabedoria infinita de Deus, ela vai nos abençoar se nós formos obedientes. Nós temos que ter isso em mente. Quando nós falamos do povo assírio, nós temos que
parar um pouquinho para falar sobre a divisão do reino de Israel. Eu queria que os irmãos vissem a Bíblia em 1 Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 12. Contextualizando, o que aconteceu? Nós estudamos no mês passado a história dos juízes, a história dos reis, a história de Saul, de Davi, de Salomão. E chegou o momento em que Salomão, na sua velhice, acabou morrendo. Salomão morrendo, pela sua linhagem imediata, quem assumiria o reino seria Roboão. Então o que aconteceu? Nós vemos no capítulo 11 que Jeroboão ele quis fazer um golpe de estado contra Salomão e ele foi derrotado e fugiu. Jeroboão, ele era da tribo de Efraim, então ele era uma das tribos de Israel. Então, ele fugiu, Salomão morreu e ele voltou para Israel para conversar com Roboão, que estava sendo feito rei na época. Olha só que interessante, como a falta de sabedoria, a falta de entendimento e você não saber discernir o espiritual do material traz consequências nefastas para a vida das pessoas. Então eu vou ler aqui com os irmãos, ó. Segundo, 1 Reis 12, versículo 1 fala assim, ó. E foi Roboão para Siquém, porque todo Israel se reuniu em Siquém para o fazerem rei. Sucedeu que Jeroboão, filho de Nabate, achando-se ainda no Egito, para onde fugiria diante do rei Salomão, e Jeroboão habitava no Egito. Então, contextualizando, que nem eu falei no capítulo 11, Jeroboão quis fazer um golpe de estado contra Salomão, foi derrotado e fugiu para o Egito. E mandaram chamá-lo. Veio, pois, Jeroboão e toda a congregação de Israel e falaram ao Roboão, dizendo: Teu pai agravou o nosso jugo. Agora, pois, alivia a tua dura servidão do teu pai e o pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. E ele lhes disse: Ide-vos até o terceiro dia, então voltai a mim, e o povo se foi. Então, o que aconteceu? Jeroboão, que já estava ali com pensamento de revolta, voltou e viu uma oportunidade. O povo, embora estivesse seguindo e sendo obediente a Salomão, eles reclamaram o quê? Que o jugo que Salomão colocava sobre eles era muito alto. Para manter a potência que era Israel naquela época, a carga de impostos, a carga de trabalho era muito alta. Então eles falaram assim, ó, o teu pai, ele agravou nosso jugo, isto é, está muito grande, está muito pesado os nossos encargos. Se você for mais benéfico que seu pai, nós vamos te servir para sempre. Então o Roboão fala, ó, vamos fazer o seguinte, me dê 3 dias para me pensar e eu volto aqui para poder passar aquilo que eu decidi. Bem, continuando, versículo 6. E teve o rei Roboão conselho com os anciãos que estiveram na presença de Salomão seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: Como aconselhais vós que responda a este povo? E eles lhe falaram, dizendo: Se hoje fores servo deste povo, e os servires, e respondendo, e lhe falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. Porém, ele deixou o conselho que os anciãos lhes tinham dado, e teve conselho com os jovens que haviam crescido com ele, que estavam diante dele. E disse-lhes: Que aconselhais vós que respondamos a este povo, que me falou dizendo, alivia o jugo, teu pai nos impôs. E os jovens que haviam crescido com ele lhe falaram, dizendo, assim dirás a este povo que te falou, teu pai fez pesadíssimo o nosso jugo, mas tu alivias sobre nós. Assim lhes falarás, meu dedo mínimo é mais grosso que os lombos do meu pai.
Assim que, se meu pai vos carregou de um jugo pesado, ainda eu aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Isto é, então Roboão, ele primeiramente, ele foi ter conselho com os anciãos que haviam reinado e aconselhado seu pai Salomão. Esses anciãos, eles já tinham conhecimento de como funcionava a política, como funcionava a economia, como o povo estava se portando, como o que o povo pensava. Então eles aconselharam, se você abaixar os encargos, se você abaixar o jugo do seu povo, não tenha dúvida que eles vão te seguir. Só que o Roboão fez o quê? Não, esse conselho aqui não estou gostando muito, deixa eu chamar aqui meus manos, o pessoal que cresceu comigo, que eu pegar conselhos com ele. E eles falaram o quê? É o seguinte, o pessoal está reclamando que está pesado o jugo, dobra o jugo, dobra os impostos. Se ele açoitava eles com um chicote, você vai açoitar com um escorpião. Então, olha só o que a falta de sabedoria e o perigo de se aconselhar com pessoas erradas pode te trazer. Então, meu irmão e minha irmã, eu te digo isso. Se você está com problemas, primeiramente, busque a Deus. Em segundo lugar, busque pessoas que verdadeiramente são cristãos e que podem te ajudar. Não adianta você tendo problema no teu casamento, você ir na cabeleireira da esquina, uma pessoa que não é crente se aconselhar. A primeira coisa que ela vai falar é, larga teu marido, arruma um amante, coisa do tipo. Mesma coisa, meu irmão, se você tiver problema no teu casamento, se você não procurar uma pessoa cristã séria para se aconselhar, se você aconselhar de repente num boteco da vida, o que aqueles caras vão falar? Trai a tua esposa, rapaz, fica casado, mas trai com uma, com duas, com três, cai para cima. O aconselhamento, ele é importantíssimo, mas quando realizado com a pessoa certa. Tá com problema? Ore a Deus, procure teu pastor, procure os pastores da nossa igreja. Temos pastores abençoados, temos presbíteros abençoados, temos irmãos ali que estão dispostos a te ajudar. Não tome atitudes pela tua cabeça. Se nós formos analisar a história de Davi, nós vamos ver que Davi, enquanto seguia os conselhos de Deus, ele era um homem abençoado. Quando ele seguia os próprios conselhos, ele só tomava atitude precipitada e errada que trazia desgraça para sua família e para a nação. Então, nessa situação aqui, o que aconteceu? Passados 3 dias, ele voltou ao povo e falou: meu pai agravou o vosso jugo, porém eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. O rei, pois, não deu ouvidos ao Senhor, porque esta revolta vinha do Senhor, para confirmar a palavra que o Senhor tinha falado para o ministro de Aías, Silonite e Jeroboão, filho de Nebate. Bem, então o que o povo fez? Versículo 16. Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, tomou-lhe o povo a responder, dizendo: que parte temos nós com Davi? Isto é, rapaz, o que nós, população, temos a ver com o teu reinado, com o reinado do teu pai, com o reinado do rei Davi? Nós não temos nada. Não há herança para nós no filho de Jessé, isto é, nada agora do que a geração de Jessé, isto é, o pai de Davi, poderia passar para nós, nós queremos, nós não temos mais pacto com vocês. Vou ver agora a tua casa, ó Davi. Então Israel se foi às tuas tentas. Então, a partir desse momento, houve a separação das tribos de Israel. Então, ficaram uma parte seguindo Jeroboão e a outra parte seguindo Roboão. Então ficou chamado o Reino do Sul, conhecido como Judá. Então, quando falarem Judá, vai ser conhecido como o Reino do Sul. E quando falar Israel, é o Reino do Norte. Então, o que acontece? Voltando aqui para o nosso texto. A nação assíria, ela teve diversos atritos com o povo de Israel.
teve vários atritos com o povo de Judá. Ela invadiu o Reino do Norte, depois ela invadiu o Reino do Sul, e principalmente ela é citada no livro de Jonas e no livro de Naum. No livro de Jonas, quando nós vemos Deus falando para a nação se arrepender, e a cidade de Nínive se arrepender para não ser destruída, e nesse momento eles se arrependeram. E no livro de Naum, quando eles voltaram a ser uma cidade idólatra, uma cidade que desobedecia aos mandamentos de Deus, e a partir desse momento Deus tirou a sua mão que estava, a sua espada que estava desembainhada, e fez com que o castigo caísse sobre aquele povo. Então nós temos que ter em mente isso. Deus, ele é um Deus de amor, mas ele é um Deus de justiça. Ao mesmo tempo que ele ama, é ao mesmo tempo que ele julga. Nós temos que ter muito discernimento disso, que não existe essa de uma vez salvo, salvo para sempre. Não. Isso aí é conversa de quem acredita naqueles 166 mil, aquela seita, ou quem segue uma linha calvinista, mas nós não vamos entrar em detalhes disso. Se você não cuidar da tua salvação, você vai perdê-la. Aqui nós vemos o quanto o Império Assírio ele era grande. Ele dominou a região do Egito, dominou parte da Pérsia, dominou parte da Europa, da Síria, dominou parte da Arábia. Então dominou a parte da Turquia. Foi uma nação que ela teve uma expansão muito rápida, muito forte, pela forma violenta com que ela conquistava os povos. Então nós vemos aqui que é aquilo que está escrito no livro sobre o quão cruel era o povo assírio em relação aos povos que lhes eram vencidos. Existiam dois tipos de conquistadores. Existiam aqueles conquistadores que conquistavam as cidades, os reinados, os países, e falavam para esses povos conquistados: se você não me criar problema, você pode viver do jeito que você está, e você só manda imposto para mim, e quando tiver guerra você vai guerrear em meu nome. Aí, nesse contexto, existe mais duas divisões. A primeira divisão, os povos que deixavam esses povos vencidos cultuarem seus próprios deuses, ou que obrigavam esses povos vencidos a cultuar os deuses deles, que eram os povos vencedores. Existia o outro tipo de vencedor, que era esse exemplo dos assírios, que além de conquistar, eles barbarizavam, eles matavam, sacrificavam, estupravam, inclusive recém-nascidos, bebês, fetos, crianças pequenas de colo. Não existia diferença para eles. Tiveram alguns monarcas famosos nesse período. Nós podemos, entre os mais famosos nós temos que relacionar a Bíblia, Senaqueribe. E eles viveram principalmente no período a expansão maior foi no período do profeta Jonas, onde nós vemos que ele pregou a cidade de Nínive, diversos confrontos e ameaças de confrontos no período de Davi e Salomão, e a extinção do Reino do Norte sob os domínios dos assírios, isto é, o Reino do Norte, que nós já falamos sobre a divisão, Reino do Norte, que é tido como Israel, conhecido como Israel, foi totalmente destruído. Vou tirar aqui. Nós tivemos também o Império Babilônico. O Império Babilônico foi um império também muito grande. Entre seus principais nomes temos a história de Nabucodonosor, temos a história de Daniel, de Sadraque, Mesaque, Abidnego. Eles foram levados para Babilônia durante as invasões que a Babilônia fez sobre
as duas cidades, sobre os dois estados, né, Israel, o Reino do Norte, o que sobrou, e o Reino do Sul. Nós vemos que a fundação dela, nós falamos isso no livro de Pentateuco, ele veio através de Nimrod. Nimrod é aquele homem que construiu a Torre de Babel, e foi Nimrod, que foi um homem grande em questão de inteligência, de liderança e principalmente na arte de guerrear. Ele era um conquistador e ele fundou diversas cidades. Dentre essas cidades tem a cidade de Nínive e depois as cidades babilônicas também. Então, Nimrod é o fundador dessas cidades. A Babilônia ela fica hoje onde é o país de Iraque. Era uma nação que ela cresceu também de maneira muito grande, conquistando todas as suas nações vizinhas, inclusive Grécia, inclusive Egito, toda aquela região. A Síria, invadiu a Síria também. Então nós vemos aqui nesse mapa o quão grande era o Império Babilônico. Ele ia desde a Lídia, passando pela região aqui do Oriente Médio, pegando partes da África. Então eles foram uma nação bélica muito forte. E nós temos, dentre alguns ensinos, né, alguns fatos famosos sobre a Babilônia, nós temos lá na página 74, que ela fala sobre um dos principais códigos que eles tinham, que era a lei de Talião. Então, o que acontecia? Primeiramente, nós tínhamos o código de Hammurabi. Destaca-se Hammurabi, o sexto rei. Então, Hammurabi, ele era um rei e ele era reconhecido como mais importante devido às suas habilidades administrativas, militares e políticas. Ele criou o Código de Hammurabi. Então, o Código de Hammurabi, na verdade, se a gente parar para estudar, eles eram 282 leis diferentes que foram talhadas em uma espécie de rocha também. Então, em letras cuneiformes, isto é, em símbolos, né, aquelas escritas antigas, eles continham as normas e condutas que o povo da Babilônia devia seguir. Então, esse código como se fosse uma imitação dos 10 mandamentos, só que eram da mesma forma eram talhados em rocha, só que tinha uma quantidade maior de itens. E dentro desses itens, dentro desses códigos, dentro do Código de Hammurabi tinha algo que nós conhecemos muito bem hoje em dia, que é a lei de Talião, que é o famoso olho por olho e dente por dente, que muitas pessoas ainda pregam hoje em dia. Então, olha que interessante o que está escrito tanto na lei de Talião, que está dentro do Código de Hammurabi. Eu vou dar uma lidinha aqui só para vocês terem ideia de quão rigoroso isto era. Olha lá. Se alguém enganar ao trem, difamando essa pessoa, e este outrem não puder provar, então aquele que enganou deverá ser condenado à morte. Se uma pessoa roubar a propriedade de um templo ou corte, ele será condenado à morte, e também aquele que recebeu o produto do roubo deverá ser condenado à morte também. Se uma pessoa roubar o filho menor de outra, o ladrão deverá ser condenado à morte. Se uma pessoa arrombar uma casa, deverá ser condenado à morte na parte da frente do local do arrombamento e ser enterrado. Se um homem tomar uma mulher como esposa, mas não tiver relações com ela, esta mulher não será considerada esposa desse homem. Se alguém tiver um débito ou empréstimo e uma tempestade prostrar os grãos ou a colheita for ruim, ou os grãos não crescerem por falta d'água, naquele ano a pessoa não precisa dar ao seu credor dinheiro algum. Ele deve lavar sua tábua de débito na água e não pagar aluguel naquele ano. Se alguém der seu filho para uma ama e a criança morrer na mão dessa ama, mas a ama, com o desconhecimento do pai e da mãe, cuidar de outra criança, então eles devem acusá-la de estar cuidando de uma criança sem o seu consentimento do pai e a mãe. E o castigo dessa mulher será ter os seus seios cortados. Então aqui nós vemos que o Código de Hammurabi, ele é um código que, ele, ao mesmo tempo em que ele é rigoroso ao extremo, nessa parte do olho por olho, e isso que nós temos que ter muito cuidado hoje em dia. Não vou entrar em questão política nunca,
mas nós temos que ter cuidado nesse olho por olho. Existe pensamentos de que o que nós fazemos aqui na Terra, nós pagamos aqui na Terra, na mesma medida. Mas existe a lei de Deus e existe a lei dos homens. A lei está aqui para poder julgar com imparcialidade aqueles que cometeram algum delito. Não importa o tipo de delito que nós cometemos, se está fora da lei, nós devemos pagar. Então, hoje em dia não existe mais isso de olho por olho, dente por dente. Nós devemos ter muito cuidado disso, porque o cristão, ele tem como sua base o amor, não a violência. E a partir do momento em que nós queremos retaliar na mesma medida com que nós somos ofendidos ou agredidos, nós podemos partir para consequências nefastas. Exemplo, briga de trânsito, briga política, coisas do tipo. Então nós temos que ter muito cuidado disso. Ser cristão não é somente usar uma camiseta escrito "Eu amo Jesus". Não, é você viver como Jesus. Nós devemos seguir as leis que foram implantadas por Deus. Não as leis que são implantadas, nós vemos em nações que são politeístas, idólatras, e que tem um tipo de conduta que não condiz com a conduta do verdadeiro cristão. Então eles eram politeístas, cada cidade possuía a sua divindade. A prática também era realizada nas casas das pessoas, e eles acreditavam que o corpo físico, que o homem era composto do corpo físico e do espírito, e após a morte física o espírito continuava com vida. Aqui nós vamos ver no livro aí na página 77, 78, como funcionava a história do reinado de Israel. Mas eu acho que é interessante nós falarmos sobre alguns pontos, de maneira bem rápida, aqui. Primeiro ponto interessante, que a Jeremias, ele foi um profeta que as pessoas têm ele como profeta chorão. E o que seria esse profeta chorão? Um profeta em que toda hora ele estava se martirizando. Não estou dizendo se martirizar de se cortar, nada do tipo, mas ele se martirizava por saber que Deus era um Deus que tinha palavra e que Deus tinha mandado ele avisar o povo, e os governantes da época, vocês estão trilhando um caminho perigoso, se vocês não mudarem esse caminho, eu vou entrar com castigo. E esse castigo vai ser através de invasão de um povo que eu vou levantar para castigar vocês. Então, Jeremias, ele pegou e ele profetizava através de Deus. Deus falava para ele, ele ia profetizar, ia falar aquilo que Deus tinha falado para os governantes, para o rei, e as pessoas não ouviam. Ele foi surrado, foi humilhado, foi jogado em poço, preso em gaiola. Mas ele trazia uma mensagem de arrependimento. Só que, ao contrário da cidade de Nínive, quando Jonas foi lá e pregou uma palavra de arrependimento e o povo de Nínive se arrependeu, o povo de Israel e os governantes de Israel não se arrependeram. Então o castigo veio com a invasão por parte dos babilônicos, que invadiram, mataram o rei, destruíram tudo. E em Jeremias 25:11, está na página 77, fala que ele profetizou que a nação de Israel ficaria cativa por 70 anos na Babilônia. Então está escrito assim: toda esta terra virá a ser desolada, e estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. E essa invasão babilônica, ela se deu em 3 etapas. Primeira etapa, Nabucodonosor mandou com que os conquistadores, seu exército, trouxessem para a Babilônia aquelas pessoas mais estudadas, mais inteligentes, os chamados príncipes do povo. Entre eles nós vemos Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Isso está em Daniel 1:6. Na segunda invasão, eles pegaram e
já foram buscar as pessoas de guerra, os capitães, o povo, tudo isso, as pessoas que tinham o conhecimento bélico. E na terceira deportação, infelizmente, foi aquele período onde destruíram totalmente a cidade de Israel, quebraram seus muros, destruíram seus muros, saquearam o templo, sumiram com os ornamentos de ouro que tinha do templo de Salomão. Essa foi a terceira invasão. Então foram invasões periódicas que trouxeram muita ruína para o povo e para a nação de Israel. Mas por quê? Por causa da desobediência. Nós temos também agora, já na terceira parte, o Império Medo-Persa. O Império Medo-Persa, ele foi um império que conquistou a Babilônia. Então, que nem eu falei, né? Naquele período da história, as nações, elas batalhavam constantemente. Então, a nação que tinha mais poderio bélico e estratégico conseguia se sobressair sobre as outras. Então, Daniel, olha que interessante, Daniel havia profetizado para o rei que a nação babilônica seria invadida. Aí o rei não acreditou, deu uma festa tremenda lá para tirar sarro, e na mesma noite da profecia houve a invasão. E olha que interessante, como é que se deu essa invasão? Eles pegaram e diminuíram, conseguiram represar o rio, diminuíram o rio que abastecia a cidade. Para quê? Para através do rio o seu exército pudesse entrar na cidade, invadir e sair conquistando. Então eles não entraram tipo pelo portão da frente, derrubando o muro, nada disso. Eles entraram na Babilônia como? Dentro do rio. Eles secaram o rio, represaram o rio, mudaram o curso do rio, e com esse curso alterado, o rio secou, ou ficou muito baixo o nível de água, eles entraram por ali de surpresa e acabaram conquistando postos estratégicos dentro da cidade e depois conseguiram conquistar toda a cidade. Então nós vamos ver aqui, ó, o Império Medo-Persa foi um império muito maior do que o próprio Império Babilônico. Então nós vemos, olha só como ele era grande. Ele pegou grande parte aqui, ó, da Arábia, grande parte aqui do Oriente Arábico. Aqui, ó, conquistou a Síria, conquistou Babilônia, conquistou a Síria, a Lídia, conquistou a Líbia, conquistou o Egito. Então ele tinha um poderio bélico extremamente competente. Então eles tinham um pensamento de que se eles individualmente se atacassem, isto é, os povos da Média e da Pérsia, eram dois, Medo-Persa, estamos falando de Medo-Persa. Se eles se atacassem, o que aconteceria? Eles seriam derrotados facilmente, por exemplo, por uma Babilônia, porque estariam enfraquecidos belicamente. Então o que eles fizeram? Eles se juntaram como aliados e cresceram de maneira, que nós vimos aqui no mapa, de maneira exponencial, e o poderio bélico das duas nações juntas, formando só o Império Medo-Persa, fez com que eles conseguissem sobrepujar qualquer exército que existia na época. Interessante nessa história, Isaías, o profeta Isaías, em Isaías 44, 28, 45, 1, 150 anos antes de Ciro nascer, ele já profetizou que um rei chamado Ciro daria permissão e ajudaria a nação de Israel a se levantar novamente. Vamos dar uma lidinha para os irmãos verem. Isaías, olha só como Deus é maravilhoso. Isaías 44, 28. Olha só, 150 anos antes. Olha como Deus, ele é maravilhoso. Que digo de Ciro, é meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém, tu serás edificada, e ao templo tu serás fundado. 45:1.
Assim diz o Senhor a seu ungido, a Ciro, a quem toma pela mão direita, para abater as nações diante da sua face, e descingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Então, 150 anos antes do nascimento de Ciro, Deus havia falado para Isaías que ele levantaria esse Ciro, que era um rei estrangeiro, para ser uma pessoa, um rei que abençoaria a nação de Israel e que, após um castigo que ele daria ao povo de Israel, que ele traria de volta a grandeza de Israel. Então nós vemos que Ciro permitiu a volta dos judeus a Jerusalém. Nesse período existiram os profetas Zorobabel, teve Ageu, Zacarias, teve Neemias. Quando nós vemos a permissão de Neemias para voltar para sua cidade, Neemias 1, Neemias 2, foi através de Ciro também. Teve grandes generais e reis também, rei Xerxes, rei Cambises, rei Dário. Então nomes históricos muito fortes viveram nessa época. O Império Greco-Romano, agora para a gente estar encerrando os últimos 10 minutos, ele teve como seu principal nome Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, ele foi um governante que ele teve uma atitude benéfica em relação ao povo de Israel. O povo de Israel, novamente, ele havia sido subjugado por o castigo de Deus. Novamente ele havia sido subjugado por nações estrangeiras. E o Alexandre o Grande, ele tinha uma atitude benéfica. Isto é, ele teve uma visão de que o Deus dos judeus abençoariam ele em uma batalha. Então, nessa batalha ele havia sido vitorioso, então ele decidiu que não traria um jugo profundo e pesado sobre o povo de Israel. Então, no reinado de Alexandre o Grande, o povo de Israel, o povo judeu, ele teve um período, podemos assim dizer, de paz. Mas depois nós tivemos alguns sucessores, e após a morte de Alexandre o Grande, o império se dividiu. E quando o império se dividiu, houve alguns sucessores deles que foram muito maléficos em relação ao povo de Israel. Para vocês terem ideia, página 94 do nosso livro. Olha só o que fala. No período de 198 a 166 a.C., os judeus estiveram dominados pela Síria, mediante a dinastia de Seleuco. E entre 174 e 164 a.C., o rei Antíoco Epífanes destituiu o sumo sacerdote, proibiu o sacrifício no templo e sacrificou um porco sobre o altar do templo judaico. Olha só. Então, além de ele afrontar com impostos, além de ele afrontar com encargos, além de afrontar com castigos, e pelo simples fato também de ser uma nação estrangeira que governava Israel, ele, a fim de afrontar Israel, seus governantes, afrontar o Deus de Israel, ele fez o sacrifício de um porco dentro do templo de Israel. Olha só, isso gerou uma revolta popular muito grande, onde os macabeus, que eles eram uma espécie de rebelde, exército rebelde do povo judeu. Podemos dizer, entre aspas, que ele era um braço armado de libertação do povo judeu. E eles, vendo isso, toda essa afronta, eles resolveram guerrear bastante. E isso foi conhecido como o quê? Como a Guerra da Libertação dos Macabeus. Então eles se revoltaram e conseguiram, por um período de tempo, fazer com que Israel fosse novamente livre de uma nação opressora. E para encerrarmos agora de vez a lição de hoje, nós entramos falando da cidade de Roma, da nação romana. A nação romana,
como nós conhecemos, o Império Romano foi um dos impérios mais conhecidos, se não o mais conhecido da história. Foi um império que ele tinha como principal procedimento o estudo estratégico de seus oponentes. Nós vimos na aula passada que o Império Romano eles tinham um estudo aprofundado sobre geografia, sobre topografia. Por quê? Que antes deles invadirem qualquer local, eles estudavam a melhor maneira de poder invadir sem ter baixa e causando o máximo de baixa possível em cima do inimigo. Então eles foram um império que, além deles terem um poderio bélico terrestre, eles tiveram um poderio bélico naval também. Então isso ajudou e muito a eles conquistarem as nações, porque iam por terra por um lado, iam pelo mar por outro e acabavam subjugando. E o Império Romano, nós vamos ver aqui no mapa, que ele pegou toda aquela parte que ela era dominada pelos outros povos e ainda avançou mais para a região do Egito, para a região da África. Foi um império em que ele conquistou aquele chamado mundo conhecido. Quando se fala chamado mundo conhecido é porque a história ela não conta muito a história da humanidade não conta muito a história de povos menos importantes, né? Aí nós teríamos que buscar nos próprios países, da onde vêm as suas origens, tudo isso. A história, que nem eu falei na aula passada, a história ela conta a história dos vencedores, não dos vencidos. O povo romano ele tinha um diferencial em relação aos outros povos. O Império Romano ele tinha um grande diferencial. Ele dominava as regiões, não destruía, e falava o que para o pessoal? Vocês têm toda a liberdade de viver a vida de vocês, vocês vão tomar conta da região de vocês, vocês vão adorar os deuses de vocês, desde que não me tragam problema. Se vocês me trouxerem problema, nós vamos vir aqui com o nosso exército e vamos acabar com tudo. Então, o que acontecia? Eles impunham algumas partes de sua cultura, mas permitiam que os povos conquistados tivessem a liberdade de poder usufruir da sua filosofia, pudesse usufruir dos seus costumes, da sua religião. E foi a mesma coisa em relação ao povo de Israel. O povo de Israel novamente estava subjugado, como toda aquela região, e eles tinham a liberdade de poder cultuar a Deus. Tanto é que nós vemos que o templo foi reconstruído. Na época de Jesus já existia o templo construído novamente. Existia os cultos, existia os sacrifícios, existia os estudos da lei. Então nós vemos que eles eram um povo que eles deixavam os povos subjugados terem a sua própria autonomia, entre aspas. Era uma autonomia segura na rédea. Se vocês não me derem problema, eu deixo vocês viverem normal. Eu quero o quê? Impostos. Então nós vemos, inclusive, que eles usavam os próprios judeus para fazer serviços como ele. Nós vemos o caso de Zaqueu, que ele era cobrador de imposto. Nós vemos o caso de Mateus, o apóstolo Mateus, discípulo Mateus, que ele era um cobrador de impostos. Então eles usavam os próprios judeus para poder fazer com que eles tomassem conta ali do povo entre si e trouxessem riqueza para eles. E o interessante é que, conforme nós vimos aqui, que os macabeus eles conseguiram por um tempo trazer uma libertação para o povo de Israel, nós vemos que esse pensamento de insurgência, esse pensamento de libertação, ele sempre esteve na mente e no pensamento do povo judeu. Tanto é que o povo judeu, ele esperava que o Messias, quando viesse, fosse um Messias libertador político. Isto é, seria um Messias que viria e libertaria toda Israel da servidão dos seus opressores. E Jesus,
o verdadeiro Messias, ele veio aqui não para isso. Ele veio trazer libertação do povo na parte espiritual. Ele veio abrir o quê? As portas do reino de Deus. Então, por isso também, entre outros vários fatores, mas por isso também ele foi perseguido e foi morto. E quando a gente vê a história de Israel junto ao povo romano, nós vemos que, isso nós vamos ver mais para frente, na última aula, nós vemos que no ano de 63 depois de Cristo, depois que Jesus morreu, depois que alguns apóstolos morreram, no ano 70 depois de Cristo, houve uma grande rebelião, onde a cidade foi quase que praticamente destruída. Ela foi destruída, mas não praticamente. Então, o povo de Israel quis se rebelar, foi oprimido de maneira muito forte e drástica pelo exército romano, e depois eles baixaram a rendição e voltaram a ter uma vida normal, até o ano 130 depois de Cristo. No ano 130, mais uma vez, o povo de Israel se levantou, tentou se libertar pela guerra, mas dessa vez o Império Romano trouxe um poderio bélico muito grande sobre a nação de Israel, em que ela foi praticamente destruída, foi deixada a ruínas, foram expulsos todos os judeus, e foi ali que os árabes tiveram a autorização para tomar conta daquela terra. Então, por isso que hoje os palestinos, os árabes, eles falam que foram os judeus que invadiram a região de Jerusalém, a região de Israel, e não eles. Por causa dessa entre aspas, autorização que o Império Romano deu para eles quando eles expulsaram todos os judeus. Mas isso é uma lição para outra aula, para a quarta aula que nós vamos ver. A aula que vem nós vamos estar vendo sobre a geografia econômica da Palestina, hidrografia, montes, nós vamos falar sobre montes, vamos falar sobre tempo, vamos falar sobre o Mar Vermelho. O Mar Vermelho era um mar mesmo, não era? Era um mar de 20 km, era um mar de 1. Nós vamos falar sobre as viagens missionárias de Paulo, sobre a expansão do cristianismo. Vamos falar sobre o Rio Jordão. O que é o Rio Jordão? Era um rio grande, um rio pequeno, um rio fino, um rio grande? Então nós vamos estar vendo isso. E vamos estar vendo todo o contexto histórico e espiritual em cima disso. Então, meus irmãos, eu sei que quando a gente está fazendo um curso teológico, muitas vezes vem na nossa mente aquele pensamento: não, eu quero sair daqui falando em língua e riplá-plá, plá-plá-plá. Não, irmãos, cada matéria ela tem a sua importância. Essa que nós estamos vendo agora, eu acho que é uma das matérias mais técnicas que nós vamos ter nos 2 anos de curso. Quando eu digo matéria técnica, é uma matéria que ela vai tratar de assuntos relevantes ao que nós aprendemos na Bíblia, mas de maneira subjetiva, isto é, a Bíblia se completa através do que nós vamos aprender. Como é que ela se completa? Através dos detalhes. Por que era frio, por que não era? Por que batizava no rio, por que não batizava? Por que passaram por determinado ponto do Mar Vermelho, não em outro? Então tudo isso e muito mais nós vamos estar vendo. Por que o apóstolo Paulo fez as viagens missionárias? Como ele fez? Ele foi andando, não foi andando? Então por isso nós vamos estar vendo. Então todas as matérias, elas têm a sua importância. Então eu peço para os irmãos terem paciência. Às vezes a gente lendo o livro que nós estamos lendo aqui no primeiro, segundo capítulo, parece que nós voltamos lá para o ensino médio, a oitava série, onde nós estamos relembrando textos que nós já estudamos, mas faz parte, tá, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos. Vamos orar. Pai, graças te damos por mais uma aula em que aprendemos mais um pouco de ti. E pedimos, Pai, que continue nos abençoando, nos dando sabedoria e nos direcionando para a tua boa, perfeita, agradável vontade, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a sermos mais cristãos e menos religiosos. Nos ajuda, Senhor, a entendermos o que o Senhor quer para a nossa vida, no lado espiritual, no lado ministerial. Nos ajuda, Senhor, a sermos menos dependentes de nós e mais dependentes de Ti. Abençoa todos os meus irmãos e irmãs que estão vendo essa aula.
Abençoa aqueles que não puderam também. E abençoa-nos, Pai, para que possamos ter uma semana rica e abençoada na Tua presença. Em nome de Jesus pedimos e te agradecendo. Amém, meus irmãos. Deus abençoe. Até a próxima.